Hoje vamos falar um pouquinho do atual governo Temer. Ainda deve sobreviver até o final desse ano, sabe-se lá como. Foi um governo que entrou em maio de 2016, com a queda pelo impeachment de Dilma Rousseff, e entrou com um programa chamado Ponte para o Futuro, aprovado pelo PMDB, hoje MDB, com apoio do PSDB e de vários economistas que participaram da confecção desse programa. O que diz esse programa, em essência? Que as despesas sociais e da Previdência Social vêm crescendo nos últimos anos acima do crescimento da economia. E isso não se sustentaria. E, portanto, teriam que ter uma barreira a esse crescimento e fazer, junto com essa barreira, reformas, especialmente a reforma da Previdência Social. Isso que foi a origem desse governo, é bom lembrar, foi também a origem do segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi estabelecer limites às despesas e, ao mesmo tempo, fazer a reforma da Previdência Social. Eu, particularmente, naquela época me manifestei contrário a essa política que ela deu a guinada a partir de 2015. Por quê? Porque não só traía aquilo que ela colocou em campanha para se reeleger, como também era uma política equivocada, uma política de pé no freio, uma política que só levaria à recessão, como está de fato acontecendo em 2015, 2016 e 2017. Só não continuou a recessão por uma razão simples, é que nós batemos um recorde na produção agrícola. E isso não tem nada a ver com a política econômica, tem a ver com as condições climáticas de chuvas nas épocas certas do plantio e da colheita. Todos sabem disso. Cresceu 1%, mas 70% dessa explicação foi a produção agrícola. Então é bom a gente ter muito cuidado nessas análises, porque este governo Temer entrou com o seguinte pressuposto: vamos fazer as reformas, vamos segurar as despesas, que isso vai animar os empresários, que a partir daí vão sentir confiança no futuro do país e vão investir. E investindo, claro, logo logo o país cresce. E nós vimos que não foi nada disso que está acontecendo. Foi feita a reforma trabalhista, uma emenda constitucional, amarrando as despesas, não podendo crescer durante 20 anos. Isso tudo foi aprovado, o princípio que eles defendiam. E os empresários investiram? Não. Diminuíram os investimentos. O empresário, ele não é um economista, ele não é um teórico, ele é pragmático, ele olha a economia e vê se o seu produto vai ter ou não ter espaço para crescer. E quando ele vê que o consumo está fraco, ele não vê perspectiva, ele vê crescer o desemprego, e ele vê as coisas difíceis, vê os juros muito altos, ele não investe. Tendo capacidade ociosa, que ela estava já bem elevada, em 2015, 2016, só crescendo, apesar não investe, ele primeiro procura cobrir essa capacidade. Quando ele fica vendo que a capacidade dele já está chegando perto do limite, aí ele investe. Então, o que a gente tem assistido? Aumento de 1%, que foi o crescimento de 2017, se deveu à agricultura, fortíssimo, o Brasil é muito forte nisso, né? E tivemos sorte com o clima, e também um pouco da parte relativa ao consumo, mas pouco. Então, gente, como é que vocês pensam que um país pode ir para frente se você não prestigia o consumo? Se você não olha com muito carinho? É que nem uma flor que está nascendo e que você tem que olhá-la e regá-la e estar muito atento ao desenvolvimento dela. É necessário que a gente olhe o consumo com muita clareza. E esse governo não olha o consumo com clareza. Ele se preocupou em pisar no freio das despesas. Tem que controlar a despesa? Claro que tem que controlar a despesa. Tem que controlar a despesa no nível daquilo que você arrecada. É que nem um orçamento doméstico. Gastar aquilo que você tem. Se você gasta mais, você se endivida. Se você se endivida, você tem que pagar juros. E assim vai. Quanto mais você
está desequilibrada entre receita e despesa, mais você tem a sua dívida crescendo. E aí mais desvia o dinheiro do seu orçamento para pagar juros. É isso que está acontecendo com o Brasil. Ele simplesmente continua pagando juros muito elevados, cerca de R$500 bilhão todo ano, e tentou aí segurar despesas da Previdência Social, só que ele se esquece que o dinheiro que é dado aos segurados da Previdência, aposentados e pensionistas, volta para a economia, ativa a economia, gera impostos, gera atividade econômica e, portanto, são favoravelmente à própria questão fiscal. Então, esse governo está aí meio perdido. No meio do caminho surgiu as denúncias de corrupção com uma equipe econômica que já era suspeita há muito tempo. Vários ministros foram logo caindo porque ele se cercou de uma turma de bandidos. Vários ainda estão lá, mas já estão manchados por denúncias da Polícia Federal, do Ministério Público. E provavelmente, se houver justiça no Brasil, se ela não for seletiva, como está sendo em muitos casos, nós vamos ver essa equipe provavelmente na cadeia. Então, esse é o governo Temer. Como perdeu a parada da reforma da Previdência, não tem mais o que fazer, tentou essa jogada da intervenção militar na segurança do Rio, que era necessária, mas que não resolve, porque a gente está vendo que o tráfico não está dando a mínima bola. Continuam as gangues se guerreando, paralisando avenidas importantes, de Leblon até Barra da Tijuca, porque está lá a favela da Rocinha e ali estava a briga. Então continua essa briga, continua, mesmo com o exército lá. As pesquisas sobre a popularidade do presidente, que fez essa jogada para melhorar a sua popularidade, escapar do fiasco da reforma da Previdência, não mudou nada, ele continua lá embaixo, o presidente mais mal avaliado do país. É isso que nós estamos assistindo e não vamos ter mudança ao longo desse ano que ponha qualquer melhoria na popularidade deste governo, que para mim é um verdadeiro atraso. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa, são as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. Eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.